servirá de base para a mensagem de Deus nessa tarde e que será pregada pelo reverendo Ivan. O texto encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 19 ao verso 22. João 20, de 19 a 22. E diz assim a palavra do Senhor: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Ainda em pé, louvemos ao Senhor, nos preparando para a mensagem. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Boa tarde, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós nos achegamos aqui nessa tarde para Te adorar, para Te bendizer, para ofertar o nosso culto, o nosso melhor para o Senhor. Recebe tudo o que estamos fazendo essa tarde e se alegra do Teu povo que se reúne aqui nesse tempo. Fala conosco também, Senhor. Que somente a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, meus queridos. Meus irmãos, deixa eu dizer um negócio para começar. Eu não tinha ideia, antes de virar pastor, eu não tinha ideia do que a gente ouve no gabinete pastoral. Nas conversas, durante os muitos ministérios aqui da igreja, nos intervalos, nos lanches, nos biscoitos, nos almoços, de como a vida do povo toda, de todo o povo que diga, é tão corrida. Quando a gente não sabe muito como funciona a vida dos outros, a gente acha que só quem tem problema é a gente. A gente acha que só quem corre é a gente. E eu fiquei, durante algum tempo, achava que todo mundo tinha problema, mas que ninguém tinha tanto problema quanto eu. Todo mundo tinha estresse, mas ninguém tinha tanto estresse como eu tenho.
E aí, de repente, ouvindo as tantas histórias dos irmãos aqui da igreja, obviamente que eu descubro que nós vivemos todos num tempo, num período de estresse, de corre-corre, onde as pessoas estão sempre em busca de paz. As pessoas vêm para o gabinete pastoral ou vêm me pedir uma oração em busca de paz de espírito. A gente pede o tempo todo paz, a gente está sempre angustiado, sempre corrido, sempre ansioso e sempre então a nossa busca é por paz. Não é à toa que a gente vê crescendo sempre esse negócio que tem ultimamente de meditação oriental, yoga, técnicas de respiração. Isso acontece porque as pessoas estão querendo encontrar no seu dia a dia, na sua rotina, algum escape, alguma forma ou alguma fórmula de buscar essa paz de espírito. Fala assim, paz interior, de dentro para fora, conseguir se abstrair desse mundo mau, violento, corrupto e conseguir então viver com o mínimo de influência desse mundo e com o máximo de influência, especialmente de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. E eu me lembro de Salomão, o grande sábio, que em Provérbios 14:30 disse que o coração em paz dá vida ao corpo. Nós todos queremos sentir essa paz que traz vida para o nosso corpo. E aqui na igreja, frequentemente, aliás, todo domingo, é raro não ter, a gente dá o abraço da paz. Não é assim? Domingo após domingo, nós olhamos para o nosso vizinho, quem está na nossa frente ou atrás do banco, e a gente diz assim, a paz de Cristo. E hoje, a partir desse texto que o reverendo Juninho leu, de João capítulo 20, eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre que paz é essa que a gente busca, que paz é essa que a gente dá ao nosso irmão domingo após domingo. Amém? Era um domingo à tarde, domingo da ressurreição. Provavelmente no cenáculo, no mesmo lugar que poucos dias antes eles estavam reunidos para a última ceia. E Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena de manhã cedinho, já tinha aparecido para algumas outras pessoas, e estavam reunidos nesse cenáculo 10 dos apóstolos de Jesus. Só não estavam reunidos naquela tarde Judas, porque já tinha traído Jesus e já tinha decidido então se suicidar no remorso, e também por alguma razão que nós não sabemos, Tomé também não estava. Mas à exceção de Tomé e de Judas, os outros 10 estavam reunidos naquele cenáculo. Mas eles estavam com a porta trancada. Eles estavam com medo dos judeus. Os mesmos judeus que haviam condenado Jesus à cruz, eles achavam que iriam perseguir eles. Não é à toa que Pedro negou a Cristo 3 vezes, não queria admitir que era amigo de Jesus com medo de ser perseguido. Então eles estavam ali e assim começou a igreja. Discípulos aterrorizados de medo, a portas trancadas num cenáculo, mesmo após a ressurreição de Jesus. Porque eu repito, ele já tinha havido a ressurreição, Maria já tinha corrido, já tinha avisado a Pedro e João, que já tinham corrido para o túmulo, já tinham visto o túmulo vazio, mas ainda assim, naquele mesmo dia, eles estavam morrendo de medo, eles estavam trancados naquele cenáculo. Gente que tinha convivido com Jesus por pelo menos 3 anos, visto milagres, curas, libertações, coisas extraordinárias, agora estavam com medo, trancados. E de repente, literalmente de repente, sem que nenhuma porta tivesse aberto, nada, eles ouvem uma voz. E a voz diz assim: paz seja convosco. A minha voz não parece muito com a de Jesus, nem com a de Dom Paulo, que tem uma voz muito bonita. Mas eu queria que vocês fechassem os olhos e tentassem imaginar vocês com medo, vocês ansiosos, estressados, ouvindo a voz dele, não a minha, a voz dele que diz assim: paz seja convosco. Amém? E a partir dessa paz que Jesus declara, eu quero trazer pelo menos 3 reflexões com vocês hoje. A primeira reflexão que eu quero fazer é dizendo que Jesus, ele está sempre disposto a nos transmitir a paz. Notem, meus irmãos,
que Jesus ele não chegou e disse assim: olá, Pedro, tá vendo que tu tinha me negado 3 vezes? Eu disse a você. Ou então, ei, cadê vocês todos? Que na hora que eu mais precisei, estava sendo crucificado, vocês sumiram. Só vi João lá com a minha mãe. Cadê? Onde é que estavam vocês todos? Jesus podia ter dito assim: por que vocês estão aqui com a porta trancada com medo? Vocês não expulsaram demônios? Pedro, tu não andaste sobre as águas comigo um pouquinho? Eu não dei poder a vocês não viram tanta coisa. Por que vocês estão aqui morrendo de medo, trancado? Jesus podia ter dito isso tudo, não podia? Mas ele não disse. Quando ele se encontra com aqueles apóstolos, aqueles discípulos trancados, ele disse: paz esteja convosco. E pôs-se no meio deles miraculosamente. O corpo de Jesus já era glorificado. Então ele atravessou aquela parede, aquela porta, a gente não sabe como é que funcionou isso, mas ele aparece no meio e transmite a paz. Ele desafiava as leis naturais. E talvez você esteja aqui nesse culto se sentindo meio deslocado, se sentindo meio parecido com aquele Pedro, porque você sabe que você está aqui, mas você traiu Jesus. De repente você está aqui no culto e você ainda fica meio tímido para adorar a Deus, ou para louvá-lo, ou para orar, até para levantar uma oração. Você fica meio tímido, vê que o povo ora, quem está do seu lado, um irmão que está do seu lado, às vezes é mais fervoroso, alguém levanta a mão, mas você fica aqui na sua, muitas vezes porque você está com medo de receber um tá vendo de Jesus, de receber um: mas rapaz, não foi tu que me traiu essa semana? Não foi tu que fez o que não deveria ter feito? E tem gente que é assim. Tem gente que não se aproxima de Deus, não se aproxima de Jesus profundamente, fica na superficialidade de um culto onde tem muita gente assim, onde você consegue ser multidão, entra e sai e não tem problema. Tem muita gente que gosta disso, dessa multidão onde ninguém sabe seu nome, onde você entra e sai sem nenhum compromisso, e você não faz nenhum compromisso justamente porque você não se acha digno. Afinal de contas, você sabe a vida que você leva, você sabe os pecados que você comete, e portanto você não vai correr o risco de se encontrar com Jesus para receber um dedo apontado dizendo assim: você? Está vendo você? Tem gente que não estudou e aí fica de recuperação e tem medo de chegar perto de Jesus para chegar a Jesus e dizer assim: oxe, está vendo? Está tu agora reclamando porque está de recuperação, mas tu não estudasse? Não é assim? Ou então tem gente que simplesmente colocou o namorado, a namorada, o esposo, a esposa em primeiro lugar, antes mesmo de Deus, deu tudo errado, e agora que dá tudo errado, não vai atrás de Jesus, com medo de ouvir de Jesus. Mas rapaz, foi você que fez isso. Tem gente que simplesmente foi preguiçoso e relapso no trabalho, aí perde o emprego, não vai chorar perto de Jesus, com medo de Jesus dizer assim: mas rapaz, foi tu que foi relapso, foi tu que foi preguiçoso. Ou então foi tu que não estudasse para aquele concurso direito e agora tu vai chegar junto em mim? Você não educou seu filho direito e agora está sofrendo as consequências de um filho que lhe dá muitos problemas e você tem medo de chegar para Jesus para contar essa história? Porque você está com medo de Jesus dizer assim: mas foi tu que mal educasse ele. E assim, sucessivamente, isso tudo pode ser verdade. Você pode muito bem hoje estar estressado, angustiado, aperreado, na nossa linguagem aqui do Nordeste, por consequência das suas próprias decisões, ou por consequência do seu próprio pecado. E para isso, a solução é chegar perto de Jesus, e não se afastar de Jesus. Para isso a solução é confissão, para isso a solução é arrependimento, mas não é solução ter uma vida superficial com Jesus, porque a palavra de Deus é que Ele é fiel e justo para perdoar o meu e o seu pecado. Amém? Fique certo de uma coisa, meu irmão e minha irmã: você não veio aqui para ouvir um tá vendo de Jesus. Você não veio aqui para ver um dedo apontado para você. Jesus, ele se encontra com aqueles discípulos depois da ressurreição e ele dá a paz para eles. É o que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer que você hoje sinta a paz aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? O que você tem de fazer é compreender que Ele é diferente de você. Eu e você somos de barganhar,
Eu e você somos egoístas e somos pecadores. E talvez, se nós fôssemos Deus, a gente não iria amar e dar a paz a gente como a gente. Tão pecadora, tão traidora, tão egoísta. Mas Deus é Deus, Ele é amoroso. Ele não é feito eu, Ele não é feito você. E a gente precisa compreender que esse Deus, Ele está disposto a lhe perdoar, a lhe receber, a ter uma relação mais profunda com Ele do que uma relação superficial de quem só vem no domingo, senta nessa cadeira e vai embora. O que você não tem hoje, ou pode não ter hoje, é justamente o que Deus tem para você. Paz que excede todo entendimento. Estou me lembrando agora de um texto de Mateus que diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. É assim que Jesus é. Não importa o que você fez, não importa a consequência do seu pecado. É verdade, você pode estar vivendo as consequências do seu pecado, ainda assim, Ele quer lhe dar a paz. Amém? Paz é fruto do Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, fidelidade, compaixão e paz. Quando a gente está cheio de Deus, a gente está cheio de paz. Não combina com a igreja, não combina com um cristão tanta angústia, tanto estresse. Porque se nós somos cheios do Espírito, se nós somos cheios de Deus, a gente sente uma paz que excede o entendimento. Amém? Mas além de Jesus estar disposto a nos dar paz, esse texto nos ensina algo mais importante. Ele é a nossa paz. Ele é a razão da nossa paz. Há pouco tempo eu pedi que vocês fechassem os olhos, apesar da minha voz, para tentar ouvir uma voz de Deus, ou de Jesus, como Ele fez com seus discípulos, dizendo: paz esteja convosco. Mas vocês sabem muito bem de que os seus problemas continuam existindo, os seus pecados continuam ali e as consequências dele também continuam ali. Não há nenhuma mágica nessas palavras que eu disse: paz seja convosco. Como também não tinha na de Jesus. E eu e você, às vezes, a gente é muito religioso, com algo místico que não é bom, e a gente acha que a nossa paz vai vir por uma música bem cantada, com um ritmo, ou com uma voz bem impostada, que vai lhe dizer alguma coisa, e que de repente você pode sentir algum tremor. E muita gente vem para o culto nos domingos para sentir essa paz que é meio paliativa. Uma paz que vem com a música, ou vem com uma boa voz, uma boa oratória, mas quando você sai daqui, vai para a sua casa, ou quando você acorda amanhã no seu trabalho, essa paz já não existe mais. Mas você quer ver que Jesus, Ele é o motivo e a razão da sua paz? Quando Jesus chega no meio daqueles discípulos e diz assim: paz seja convosco, você sabe o que aconteceu com eles? Absolutamente nada. Eles continuaram morrendo de medo. Provavelmente achando que Jesus era um fantasma. Não viram porta abrindo, não viram nada batendo. Está eu aqui com meus amigos morrendo de medo. Aparece uma voz no meio e diz assim: paz seja convosco. Não tenho paz, meu amigo. Eu tenho é medo. A paz que Jesus queria transmitir, eles não receberam. Certamente que não receberam. Mas aí a Bíblia conta que Jesus então mostra a sua mão, seu punho, mostra o seu lado, aonde a lança tinha traspassado. Eles veem as chagas, eles veem o castigo que nos traz a paz. E a Bíblia diz então que eles se alegram no Senhor. E depois que Jesus mostra a chaga, depois que Jesus mostra o lado, depois que Jesus se revela para eles: sou eu, Jesus, que sofri o que sofri, e eles se alegram. Aí Jesus diz de novo, porque aquela primeira paz não funcionou. E aí Jesus diz outra vez: paz seja convosco. Aí sim, eles tiveram paz. Não é numa música ou num discurso, nem meu, nem de nenhum outro pastor, nem bispo, que vai você sentir paz, ou uma paz permanente.
A sua paz que excede o entendimento vem quando você conhece a Jesus. Vem quando você sabe das chagas, sabe do sofrimento. Quando você reconhece o sofrimento dele na cruz. Como a gente cantou agora. Pela cruz ele me amou e me salvou. Quando a gente tem conhecimento dessa cruz, quando esse conhecimento, desse castigo que ele sofreu, está impregnado na gente, a gente consegue sentir uma paz. Mas note que não tem manipulação, não tem neurolinguística, não tem técnica nenhuma de líder nenhum que vai fazer você sentir a paz. O que vai fazer você sentir paz perene, que excede o entendimento, é o conhecimento do Cristo e Cristo crucificado. Ele sofreu para que eu e você tivéssemos paz. Amém? O profeta Isaías, no capítulo 53, conta isso de uma forma muito bonita e muito poética, dizendo assim: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os discípulos viram naquela hora o castigo que nos traz a paz: o punho e o lado. Tem gente que crê num Jesus que não está com esse sofrimento. Tem gente que nem sabe desse sofrimento. Tem gente que crê num Jesus tão distante e que não consegue encarnar esse Jesus na rotina, compreender esse sofrimento. Por que é que Jesus sofreu tanto mesmo? Assim a gente fala de Jesus, a gente faz o símbolo da cruz, a gente vai para uma igreja onde tem cruz e a gente canta para Jesus. Mas por que é mesmo que ele sofreu? Precisava tanto sofrimento, tanto chicote, tanto coroa de espinho. Tem gente que não consegue compreender que é esse castigo que nos traz paz perene. Quando a gente tem paz no conhecimento do Cristo crucificado, nós descansamos em Deus. Não tem preocupação com a culpa pelos nossos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando a gente sabe que ele sofreu, nós temos garantia de que o nosso pecado é tirado. Não tem preocupação com as tristezas da vida, porque quando a gente conhece o sofrimento de Cristo por mim e por você, a gente sabe que ele vai voltar e vai nos levar para um lugar onde não tem mais tristeza, não tem mais dor, não tem câncer nem depressão. Só alegria e gozo no Espírito Santo. Mas só tem essa certeza e paz quem conhece o sofrimento que ele passou. Quem conhece Cristo e o Cristo crucificado, quem chora as lágrimas quando pensa no Mestre amoroso sofrendo por mim e por você. Não se preocupa com as injustiças do mundo, porque sabe que ele vai voltar e vai fazer justiça plena. O apóstolo Paulo foi quem escreveu lá em Filipenses capítulo 4 assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Agora observe, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede o entendimento em Cristo Jesus. Quem está falando é quem escreveu isso estava preso. O apóstolo Paulo estava preso e dizia assim: eu sinto uma paz que excede o entendimento em Cristo Jesus. O entendimento é para eu estar aperreado porque eu estou preso e vou morrer. O entendimento pode ser de você estar desempregado e não ter sustento para a semana que vem. O entendimento pode ser que você esteja doente. O entendimento pode dizer muitas coisas para você. Mas quem conhece a Cristo crucificado, sabe do sofrimento dele na cruz, por mim e por você, adora de joelho no chão e as lágrimas caem quando a gente diz: pela cruz ele me chamou e me redimiu. Aí sim, excede todo o entendimento, porque além das circunstâncias, eu posso perder o emprego, eu posso ficar doente, tudo pode acontecer, mas ninguém tira essa paz, porque ele conquistou para mim, sofrendo. É para dizer glória a Deus e aleluia mesmo, meu irmão. Porque numa hora como essa, eu e você que sofremos o dia a dia, sofremos o estresse, a gente tem que encontrar alguma maneira de, na nossa rotina, a gente esquecer a circunstância, esquecer esse plano e pensar em Cristo. Porque Ele pode nos dar essa paz
que não é qualquer paz, é uma que excede todo o entendimento. Eu estou dizendo não é qualquer paz, porque no mesmo livro do Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz assim: eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá, não é a paz que uma musiquinha clássica pode resolver para você, ou uma massagem boa. É uma paz diferente, que é completamente além das circunstâncias. Amém? Jesus está sempre pronto para lhe dar paz, Ele é o motivo da nossa paz. E a terceira e última reflexão desse texto que eu quero fazer é que quem tem tamanha bênção de uma paz que excede o entendimento, não consegue guardar para si. O que Jesus oferece a mim e para você, meus irmãos, não é pouca coisa não. Só é pouca coisa para quem senta nesse banco, ouve e vai embora sem se transformar. O que Deus está dando para mim e para você hoje é uma paz além dos problemas da sua vida. Não é pouca coisa para quem toma posse, para quem dá sentido a vir para um culto como esse. Mas quem recebe e toma posse de uma paz dessa, não consegue guardar para si. Jesus diz nesse texto que assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Observe. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nós somos enviados a espalhar essa paz, esse conhecimento de Cristo, Cristo crucificado, o Cristo que sofreu. Não depende de circunstância. E a gente não pode ser egoísta e guardar isso só para a gente. A gente tem que ser testemunha dessas chagas. Para tanto, Ele foi e mandou o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega, Ele nos dá poder para isso, para espalhar o conhecimento de Cristo. O Espírito Santo vem sobre mim para você com o propósito específico de ajudar a mim e a você a cumprir esse chamado. Jesus nos enviou para espalhar o conhecimento dEle e essa paz. Olha o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder, a virtude do Espírito Santo, há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo para quê? Para ser testemunha, para chegar e dizer assim: eu conheço a paz, eu conheço o sacrifício de Cristo que me dá paz, e eu quero mostrar a você, ser testemunha. Você foi chamado para ser testemunha. E meu irmão, eu não sei qual é a parte desse texto que a maioria de vocês não conseguiu compreender ainda, porque Jesus diz assim: eu vos envio a vós. Se você está aqui nessa catedral e nunca ouviu esse texto, eu perdoo você. A partir de agora não perdoo mais, porque você está ouvindo o Espírito Santo dizendo a você, lembrando as palavras de Jesus, que está dizendo assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Saindo daqui, hoje, você não tem desculpa para não fazer nada. Você sabe que o Espírito Santo está lhe comissionando para ir espalhar essa paz por aqui, nessa cidade, nesse estado, nessa nação e nos confins da terra. Dom Paulo Garcia, o ano passado, se não me falha a memória, numa reunião de liderança aqui da igreja, disse que o desejo do coração dele, e eu entendo isso como profético, era que a gente faz tanta coisa aqui na igreja, tantos ministérios, tantos eventos, e sempre são as mesmas pessoas trabalhando. As mesmas pessoas. O coração fica desse tamanho quando eu vejo as mesmas pessoas no Realidade, no Encontro Jovem, no Luau, no piquenique. A organização sempre das mesmas pessoas. Porque tem muita gente que simplesmente não ouve Jesus dizendo: eu vos envio a vós. Pouca gente carregando um piano numa igreja cheia como essa, e tanta gente fazendo nada. Eu me lembro do nosso arcebispo dizendo assim: sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é tirar esse povo que está na arquibancada só sentado e botar esse povo para trabalhar. E pegar esse povo que está carregando o piano e deixar descansar um pouquinho. Eu não desisto dessa visão profética nunca. Todas as vezes que eu subir nesse púlpito eu vou me lembrar disso. Meus irmãos, você foi comissionado pelo próprio Jesus. É Ele que está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Está na hora de sair desse banco. Está na hora de sair do domingo, porque a nossa igreja, a igreja realmente não é no domingo não. No domingo a gente se reúne aqui para cantar e ouvir uma palavra. A nossa igreja é a igreja durante a semana.
A nossa igreja é a igreja no seu trabalho, na sua casa. É aqui trabalhando nesses mais de 50 ministérios que a gente tem. É você fazendo a diferença onde você está. Na sua faculdade, no seu trabalho. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus está enviando você. Para onde você está, você ser usado por Deus. Para o quê? Para espalhar essa paz que há no sofrimento de Cristo. Amém? Meus irmãos, isso é que é evangelismo. Evangelismo não é só encontro de jovens e evangelismo de impacto, de Reuel, essas coisas não. Evangelismo é eu e você, sabendo que fomos comissionados por Jesus para espalhar o conhecimento dele. Apontamos para o sacrifício de Jesus. Por isso nosso evangelismo é tão diferente de tantas outras igrejas que a gente vê por aí, porque a gente não sai evangelizando dizendo assim, Deus vai resolver seu problema, Deus vai lhe dar o emprego, ou Deus vai resolver o seu casamento, ou seu vício. A gente não fica garantindo bênção nenhuma, porque isso não é evangelismo. Evangelismo é mostrar a chaga de Jesus, é mostrar o sofrimento de Jesus, é mostrar o lado, é dizer, esse é o castigo que dá a paz a você. Esse é que é o evangelismo. A gente fala do amor de Deus, que é tão grande, que envia o seu Filho para sofrer e morrer, para que eu e você, a gente tenha paz. Desde criança, aqui na igreja, eu canto uma música que eu aprendi em casa com minha mãe, e se minha memória não falha, com tio Abimael, que hoje é pastor no Rio de Janeiro. E todos vocês conhecem. E a música é bem simples e tem uma verdade que às vezes a gente não consegue encarnar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Não é conhecer de ouvir falar, é saber da chaga, é saber do sofrimento, para ter a verdadeira paz. Desde então eu vivo para sentir essa paz, eu vivo para transmitir essa paz, anunciar essa paz. E você deve ser exatamente assim. Reflita, meu irmão, se Deus não quer falar com você hoje. De repente você está angustiado, de repente você está triste, está estressado, está cansado e tem buscado a sua paz em paliativos. De repente você está aqui e tem uma relação superficial com Cristo, com medo de que Ele lhe cobre. E Ele está aqui dizendo, eu só quero amar você. Eu só quero dizer para você, paz esteja com você. De repente, você está aqui ouvindo o Espírito Santo lhe dizer, eu vou. O Senhor me enviou, eis-me aqui, eu vou. Deve ter gente aqui cheia da paz do Senhor. Aleluia. Mas deve ter gente aqui precisando da paz do Senhor. E nós vamos orar para que Deus faça isso hoje. Do mesmo jeito que Ele fez com aqueles 10 no cenáculo naquela tarde, Ele pode fazer comigo e com você nessa tarde. Dizer, paz seja convosco. Termina o texto no versículo 22, Jesus soprando sobre eles o Espírito Santo. Juninho leu Jesus dizendo, recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, eu vou orar agora. E a minha oração não é outra que não seja repetir a oração do meu mestre, para que vocês recebam o Espírito Santo, para que Ele encha vocês, vocês recebam a paz e saiam daqui dispostos a anunciar o castigo que nos traz a paz. Ele é o príncipe da paz. Só a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa devoção. Amém e amém. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, nessa tarde, nós te buscamos. É verdade, Pai, que nós precisamos de paz. É verdade que nós estamos cansados ou sobrecarregados. É verdade que podemos estar angustiados ou estressados. Mas a gente quer o Senhor agora.
queremos ouvir a tua voz nos transmitindo essa paz. Tem misericórdia do que fomos, de como agimos, mas nós não queremos nos afastar de ti com medo. Pelo contrário, nós ousamos nos achegar perto de ti para receber essa paz que o Senhor tem para nos dar. Senhor, nos ajuda a te conhecer e a prosseguir em te conhecer. Conhecer o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim e por cada um que está aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua convocação e a tua comissão. E nós queremos dizer, como uma comunidade, como um povo, numa só voz: eis-nos aqui. Nós queremos sair daqui para espalhar essa paz, esse amor e esse conhecimento de ti. Mas a gente precisa que o Senhor faça isso miraculosamente. Porque se depender de nós, vai ter tanta outra coisa na frente da nossa agenda. Vai ter tanta outra prioridade. Se depender de nós, que somos pecadores, o nosso filho vem primeiro, o nosso trabalho vem primeiro, tudo vem primeiro. Por isso, Pai, é uma obra do Teu Espírito, é uma obra Tua transformando o nosso coração, para que a gente saia daqui enviado pelo Senhor. Sopra o Teu Espírito sobre cada um de nós. Nos enche de poder para sair daqui testemunhas. Nos enche de poder, virtude do Teu Espírito. Não para a glória de qualquer homem, mas para a Tua glória apenas. Em nome de Jesus. Amém.